É fácil da gente daqui falar, eu não entraria. Não sei, cara. Isso aí. Não. Os caras não tinham informação, não tinha internet. Escutava o que os caras estavam falando. Isso a gente está falando de menos de 100 anos atrás. A gente está falando de uma história recente. Agora, você imagina quando a gente vai, por exemplo, guerras napoleônicas, ou a gente vai lá para... Mas o que é mais louco, você fala assim, no começo, até entendo os caras comprarem isso aí, mas quando eles começam a ver aquela matança, campo de extermínio e tal, cara, como que os caras conseguem... Uma crise de consciência, como né? que continuaram com isso, né, cara? Mas você sabe qual é o lance? É isso que a gente tá falando aqui, Vilela. Eles entenderam, através de uma propaganda muito inteligente. A gente não tá falando de qualquer nação, a gente tá falando de Alemanha. A Alemanha, ela conseguiu se reerguer de uma forma, assim, colossal com Hitler. É mesmo? Houve um avanço econômico e industrial muito grande. Então, de repente, os alemães lá, ferrados com o Tratado de Versalhes, viram Hitler, né, com aquela narrativa de não, precisamos nos reerguer. E de repente vê dando certo. Vê dando certo com os próprios olhos. Pera, então, de fato, esse cara quer o nosso bem. Ah, não, e de fato, esses malditos judeus aqui é que estão, sabe, atrapalhando a gente. É eles que entregaram a Alemanha nazista nessa primeira guerra. Foi essa a narrativa. Então, a culpa é dos judeus, então, sabe? Então... Dos imigrantes. Dos imigrantes, dessa depravação cultural. Os judeus foram acusados de depravados culturais. Depravado também? Por quê? Porque, tipo, os judeus, eles participavam de atos culturais, tipo, jazz, blues, tinha tudo isso na Alemanha. E é um tipo de música, o jazz e o blues, meio que rebelde, né? Entendi. Então, assim, o judeu enquanto povo e até enquanto religião, eles participavam de maneira livre na cultura alemã. Nunca houve esse problema antes de Hitler, né? Então passou-se a criar uma narrativa tipo, olha só, começa na cultura, contaminando as mentes dos nossos jovens, lembrando que esses judeus aqui, tem várias charges, inclusive alemães, já vi algumas dessas charges. Mostrando os judeus como sendo tipo demônios ou pessoas, sabe? Putz, bem isso, como demônios, bruxas e tal. Isso, cara, como um povo muito ruim. Então, ó, caramba, esse cara melhorou a nossa economia, deu emprego pra gente. Todo mal nós contra eles, né? O famoso... Então, sabe? Então, você imagina... Achar um inimigo, né? Você imagina isso, então, ao longo de vários anos. E continua a economia crescendo, continua a economia prosperando. A Alemanha começa a competir economicamente com a França, com a Inglaterra, sabe? Então, cara, esse cara sabe o que ele está falando, ele é nosso herói. Então, a Alemanha, não todo mundo, a gente também não pode generalizar, existem dissidentes nazistas, inclusive, durante a Guerra Mundial, existem relatos de dissidentes, principalmente no final da guerra, quando eles veem a loucura, o Hitler atingindo um nível de loucura e de paranoia descontrolada, aí a galera... Cara, começou a meter o pé no breque. Isso aí. Tentaram matar até o próprio Hitler. Internamente? Sabotaram, exatamente. Tentaram sabotar e tal. E, tipo, não teve jeito. Hitler foi ficando mais paranoico ainda. Então você imagina que desse ponto de vista é uma coisa assim, muito complexa a gente imaginar que Hitler teve que lidar com isso. Tá. Não só com a guerra em si, mas ao mesmo tempo ele teve que lidar com esse confronto interno. E aí ele foi ficando mais paranoico. Mas o povo alemão, durante praticamente toda a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha ganhava, continuava nessa essência, de maneira geral. E aí, obviamente, nessa máquina de guerra que foi criada por Hitler, a Europa não estava preparada para isso. Como eu falei. A França, então, curiosamente, a França era considerado o melhor exército da Europa. E foi o que caiu mais rápido. E foi o que caiu mais rápido. Caramba. Porque foi uma série de... Aí entra como que a liderança, muita gente pensa assim, é mole um general, ou um presidente, ou um rei, só manda a galera pro campo de batalha, né? Mas a liderança é fundamental. A gente não pode tirar o papel, do ponto de vista histórico-militar, de um general ou de um presidente. Você imagina o que seria da Ucrânia sem o Zelensky nesse momento? Esquece, já tinha caído. Já. Como é que quem que conseguiria fazer essa ponte entre o Ocidente e a guerra, né? Então é muito importante. Agora, nesse caso específico aí, várias decisões do alto comando francês, espiões franceses já souberam, depois que eles cruzaram a Renânia lá na fronteira entre
a Alemanha e a França, depois que eles cruzaram, vários espiões e destacados ali militares franceses já começaram a relatar. Ó, a gente tá vendo movimentações aqui de alemão, eles estão fazendo exercícios militares aqui e tal. E o alto comando francês não tava dando a mínima. Tipo assim, ignorou. Você acha que os caras vão vir? Nós somos o melhor exército. Isso aí, quem são esses caras? Eles foram arrebentados na Primeira Guerra Mundial, então, literalmente, os caras deram as costas pros avisos. E aí a Alemanha pintou em Bordeaux. Uma cidade após outra, até chegar, vamos dizer, no último bastião ali, que era... Imagina quando chegar em Paris, o susto que deve ter sido pros caras, né? Dominou Paris, meio que game over. Já sabia que ali, perdeu, essencialmente, não tinha mais resistência, sem interferência externa, né? Sem depois os aliados entrarem. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista de Segunda Guerra Mundial, como eu falei, não só fisicamente a Alemanha estava muito forte, quanto do ponto de vista aéreo, da força aérea alemã também, a Luftwaffe foi uma revolução que bateu de frente mesmo com a força aérea britânica, bateu de frente, e ao mesmo tempo maritimamente falando. Claro, ainda assim a Grã-Bretanha era maior, mas conseguiu fazer uma arruaça no Atlântico. Os alemães foram pro Atlântico, cara. Caramba. E fizeram uma arruaça. Algumas teorias dizem que chegaram até aqui na costa do Brasil e afundaram alguns navios mercantes brasileiros. Aí que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Então é algo, assim, impressionante o que a Alemanha conseguiu alcançar. Mas sim, o ponto principal foi: quem era Itália na Segunda Guerra Mundial? Ninguém. A gente fala muito Benito Mussolini, o fascismo italiano e tal. Era um cão que só latia e mordia na Itália. Do lado de fora, representava nada, quase. Nada. Não metia medo. Não metia medo. Curiosamente, o Hitler ele era um admirador de Mussolini. Ah, é? Enquanto político, Entendi. Enquanto político, tipo um homem de liderança. Ah, tá. Né, que tinha aquela escola fascista de poder e dominação. Hitler meio que admirava. Mas aí depois que viu que na guerra Mussolini não representava nada, teve que lutar ali sozinho. Entendi. Tinham os japoneses que eram fortes também, mas os japoneses já estavam lá no Teatro do Pacífico. Tinha os interesses deles lá, né? Muito longe da Europa. Então não podia contar com os japoneses. E aí, nesse meio tempo, só quem estava lidando, depois da queda da França, só tinha uma força capaz de bater de frente com a Alemanha. Grã-Bretanha.